Beleza, galera? Vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, eu queria retomar só um pouquinho para a gente aprofundar um outro assunto agora. O que nós vimos na aula anterior? Nós vimos que de 1500 a 30, período pré-colonial, não há uma atividade colonizadora, apenas atividades de trocas comerciais, o escambo. A partir da década de 30, Martim Afonso Souza, mas principalmente através das capitanias hereditárias, o Estado português inicia o processo de colonização. Muito bem. Colonização. O que é colonizar? Colonização. Iniciar um processo de ocupação definitiva de uma determinada área. Ocupação definitiva desta área, ela deve gerar um processo produtivo. Nós sabemos que a produção escolhida é a produção agrícola canavieira. Nós vimos que o objetivo final é produzir o açúcar esse que se volta para o mercado externo, estimulando as relações comerciais. Dentro desse processo de colonização, de ocupação definitiva desta área, gerando esse processo produtor, nós temos uma forte presença do Estado português. O Estado português passa a gerenciar esse processo no momento em que ele cria as capitanias hereditárias. Então, eu tenho um processo de colonização estimulado pelo Estado português através das capitanias hereditárias. Mas o Estado português está delegando aos capitães donatários o processo efetivo de colonização dentro de suas capitanias. Por isso que nós estudamos que os capitães donatários, dentro dos seus direitos e deveres, chamado foral, ele atrai colonos para o Brasil através da doação de terras, as chamadas sesmarias. Os colonos que estão vindo para cá obtendo essas terras, essas sesmarias, eles vêm para cá para produzir a cana-de-açúcar, para no final produzir esse açúcar voltado para o mercado externo. Portanto, aí você tem todo o complexo de colonização se iniciando. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vimos que as capitanias hereditárias elas foram implantadas no Brasil a partir de 1534. Porém, o Estado português precisa aumentar a sua presença dentro desse processo colonizador. O Estado português precisa criar condições para que esse processo colonizador se efetive. Por isso, hoje nós vamos trabalhar a questão dos governos gerais, criados em Portugal em 1547 e implantados a partir de 1549. Então, os governos gerais do Brasil do século XVI se estendem de 1549 a 1572. Estamos falando dos governos gerais durante o século XVI. Os governos gerais implantados a partir de 1549 é o Estado português aumentando a sua presença dentro do processo colonizador. Como que eu penso isso? O Estado, nesse momento, passa a dar um maior suporte aos colonizadores. Quem são os colonizadores? Os capitães donatários que cedem terras aos colonos. Então, o Estado português, a partir de 1549, aumenta a sua presença para dar aos capitães donatários, para que esses deem aos colonos mais condições para que se colonizem. Então, nós vamos destacar principalmente qual fator aqui. A partir de 1549, o aumento da presença do Estado português é um aumento da presença político-militar do Estado português na colônia. Qual é o objetivo do Estado português? Combater principalmente a natural e legítima resistência indígena, a presença europeia e a presença de outros países europeus, Inglaterra, França e Espanha, mas principalmente a França, principalmente os franceses, que junto com os portugueses estão fundando feitorias e são os que mais praticam o escambo, as trocas comerciais. Portugal tem medo da presença francesa, não apenas no escambo com a madeira, não apenas nas trocas comerciais com os índios, mas a possibilidade dos franceses iniciarem também o processo de colonização, como realmente vai acabar ocorrendo na chamada França Antártica, que nós vamos estudar em um outro momento. Então, em síntese, é o seguinte: a partir de 1549, Portugal introduz no Brasil o sistema de governos gerais, aumentando a presença do Estado português para que esse Estado português dê um maior suporte ao processo colonizador, a capitães donatários e colonos, combatendo resistência indígena, que resiste à presença europeia, e a possibilidade da presença de outros países europeus, tanto nas práticas comerciais, como principalmente na possibilidade de uma colonização. Para isso, vamos aprofundar e dar uma destacada em alguns assuntos aqui. Quem são esses três governadores gerais do século XVI, entre 1549 e 1572? Destacamos Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então nós temos Tomé de Souza,
entre 1549 e 1553. Tomé de Souza é substituído por Duarte da Costa entre 1553 e 1558, que será substituído por Mendes Sá entre 1558 e 1572. Então, esses são os 3 governadores gerais entre 1549 e 1572. Qual é o papel de Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá? Dar condições aos colonos que para cá estão vindo e iniciando o processo colonizador. Dar aos capitães donatários um maior suporte político militar nesse processo colonizador. Principalmente, nós vimos combatendo a resistência indígena e a presença de outros países europeus. O que eu vou pedir para vocês é que, em casa, façam um estudo sobre as principais características desses períodos históricos. Uma lidinha em Tomé de Souza, que ao vir para cá em 1549, está trazendo os primeiros jesuítas, está fundando a cidade de Salvador, que vai se tornar a primeira capital aqui do Brasil, colônia. Foi fundado o primeiro bispado, agora desvinculado a Funchal, agora o bispado está em Salvador. Dá um destaque a Duarte da Costa, que a partir de 1555, nós temos uma tentativa de colonização francesa, de povoamento, liderado por Villegnon, chamada França Antártica, que nós vamos estudar mais tarde. Dá uma olhadinha em Mendes Sá, que trouxe o seu sobrinho, Estácio de Sá, para auxiliá-lo na expulsão dos franceses, na eliminação desse foco colonizador francês, chamada França Antártica, onde hoje é Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. Os vestibulares que nós trabalhamos com mais frequência, eles não pedem especificamente características de cada um desses governadores gerais, mas é sempre importante dar uma aprofundada. Outro fator importante que nós vamos estudar além dos governadores gerais são as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais, nós temos a presença de uma primeira Câmara Municipal já na Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza. Elas têm como objetivo administrar a localidade, o processo colonizador local que está surgindo nesse momento. Então, como nós vamos dividir as câmaras municipais? São órgãos administrativos locais. Então, eu queria focar isso com vocês. O governador-geral, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, tem autoridade sobre toda a colônia portuguesa. Os capitães donatários têm uma autoridade sobre suas capitanias hereditárias. As câmaras municipais são órgãos que administram uma localidade, o núcleo povoador que está surgindo nesse momento. Então a gente diz que as câmaras municipais são órgãos administrativos locais que administram as vilas que começam a surgir, como por exemplo São Vicente, e as cidades que começam a surgir também, como por exemplo Salvador. Este órgão administrativo local que administra as vilas, que administra as cidades, é um órgão composto pelos chamados homens bons. Os homens bons, pessoas que compõem as câmaras municipais, faziam parte de uma lista de pessoas que tinham condições econômicas, segundo Portugal, para administrar aquela localidade. Ou seja, é uma lista de pessoas com um determinado poder econômico.
Então faz-se uma lista, quem são as pessoas que detêm o poder econômico. Essas pessoas que detêm esse poder econômico poderão compor essas câmaras municipais, poderão compor esses órgãos que administram essas vilas e essas cidades. Aí o que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Como estamos no século XVI, no início do processo de colonização ainda, quem são estes homens com condições econômicas para assumir uma atividade política administrativa local? Aí começamos a pensar no surgimento, no nascimento de uma determinada elite econômica. E aí eu acho que vocês já entenderam que essa elite econômica, se eu estou falando de uma atividade agrícola canavieira, é uma elite econômica proprietária de terras. Os proprietários de terras que compõem essa elite econômica são os chamados senhores de engenho. Mas também temos os lavradores. Qual a diferença de senhores de engenhos e lavradores? Os senhores de engenho são proprietários de terras. As chamadas sesmarias. Só que nessa sua propriedade de terras, nessa sua sesmaria, também existe a estrutura necessária para se fazer o açúcar. Que estrutura é essa? Você tem, por exemplo, a questão da moenda. Hoje a gente vai tomar garapa, você tem aquela engenhoquinha que a pessoa moe a cana e tira o cal. Essa moeda era muito maior, feita de madeira, extremamente complexa, primeiro feita em Portugal, mandada para cá, ou seja, ela é extremamente cara. Esta moeda, que poderia ser movida por animais ou pessoas, trabalhadores escravizados, chamado trapiche. Ou essa moeda pode ser movida por uma queda d'água, chamada roda d'água. Que é mais cara que o trapiche. De uma maneira ou de outra, é extremamente cara, poucos poderão tê-la. Aí você tem a moenda, você tem a casa de purgar, onde o açúcar ficava em descanso durante alguns meses antes de ser colocado em caixas de madeira, carro de boi, levado para os portos e dos portos levados para a Europa. Ou seja, o senhor de engenho é um proprietário de terras. Dentro dessa terra existe uma estrutura para se fazer o açúcar, que é extremamente caro, poucos poderão tê-lo. Por isso que a maioria das pessoas que detinham terras eram chamados lavradores. A diferença dos lavradores para os senhores de engenho é que os lavradores também são proprietários de terras, mas não têm a estrutura para se fazer o açúcar. Então eles detêm um poder econômico menor que o do senhor de engenho. Então você percebe que dentro desse processo colonizador começa a se organizar uma sociedade, uma elite rural, detentora de terras e de trabalhadores escravizados. Alguns com a capacidade de fazer o açúcar, outros com capacidade apenas de plantar a cana-de-açúcar. Então o que ocorria? Onde houvesse um maior número de engenhos, havia um número bem maior de lavradores, pois esses lavradores, proprietários de terras e de trabalhadores escravos, eles produziam apenas a cana-de-açúcar, apenas plantam a cana-de-açúcar através dos trabalhadores escravizados, mas não têm a capacidade de fazer o açúcar. Portanto, eles precisavam negociar com o senhor de engenho. Então, a maior parte desses lavradores proprietários de terras e de trabalhadores escravizados que plantavam cana-de-açúcar precisavam estar próximos aos engenhos para poder negociar com o senhor de engenho o aluguel da moeda, a troca do produto, alguma coisa nesse sentido, correto? Então eu estou aproveitando essa aula para mostrar para vocês que de repente você começa a perceber que está se organizando uma sociedade colonial onde ocorre o processo colonizador. Não se esqueça que o Brasil é gigantesco. As áreas que estão sendo colonizadas é uma ínfima parte do território ainda, mas o processo ele começa.
e ele é contínuo e vai se estender por séculos. Legal? Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse momento? Existe uma elite colonial proprietária de terras, senhores de engenho, lavradores, mas não podemos nos esquecer que existem outras atividades, como, por exemplo, comerciantes, que praticam um comércio interno, praticam um comércio com a Europa. Então, também temos outros setores da sociedade que a gente vai aprofundar mais tarde. Mas, nesse momento, vamos focar principalmente nesses elementos aqui, ok? Então, vamos voltar à questão das câmaras municipais. Então, você entendeu que as câmaras municipais, são órgãos que administram a localidade, que administram as vilas e as cidades. Quando falamos vilas e cidades, não se esqueçam que essas vilas eram compostas pela área rural e pela área urbana. Assim como as cidades, você também tem a área rural e também a área urbana. Essas câmaras municipais, elas são compostas, ela é composta pelos chamados homens bons. E nós vimos que os homens bons são pessoas que fazem parte de uma elite econômica, ligada principalmente, no primeiro momento, à terra. Com o passar dos séculos, outros elementos dessa elite econômica também vão entrar, como, por exemplo, os comerciantes. Mas como eu estou falando do século XVI, estou falando dessa elite econômica rural. Senhores de engenho, lavradores, destaque principalmente para os senhores de engenho. Essa câmara municipal, composta pelos homens bons por essa elite econômica, ela é distribuída pelo juiz ordinário e os vereadores, em número de 3. Então, numa certa Câmara Municipal, você tem a figura do juiz ordinário e de 3 vereadores. Esses homens, eles são eleitos para um mandato. E durante o seu mandato, o papel deles é administrar a vila e a cidade. Correto? Portanto, esse juiz ordinário e esse vereador são os homens bons. Portanto, esse juiz ordinário e esses vereadores vêm dessa elite econômica, principalmente no primeiro momento, essa elite econômica rural. Então, o que é interessante você perceber? A partir desse momento, a Câmara Municipal, que organiza essas vilas, essas cidades, que mantém a ordem nessa localidade, ela é composta por uma elite que detém um poder econômico, mas a partir desse momento também passa a deter um poder político. Então é interessante você perceber que nesse momento, essas pessoas que detêm um poder econômico, no momento em que eles compõem a Câmara Municipal, assumem esses cargos, passam também a exercer um poder político. E é interessante você perceber que o poder econômico e político dessa elite, ela é local. Ela não se estende por toda a capitania, ela não se estende por toda a colônia, ela se estende em sua localidade. Então está surgindo aqui aos poucos uma elite econômica e política local, que para mim é um processo embrionário daquilo que mais tarde nós vamos estudar no século XX, que são os coronéis. Ok, galera? Importante e fundamental vocês perceberem o seguinte: os homens bons, essa elite econômica, essa elite política que assume as câmaras municipais e passa a ter esse poder político local, eles usam muitas vezes, a maioria das vezes, o seu poder político para atender aos seus interesses econômicos e não aos interesses de todos que vivem nessa localidade. Então, nesse momento, podemos falar na questão do patrimonialismo, onde uma elite econômica, tornando-se uma elite política e passando a ter um poder político local, passa a usar esse seu poder para beneficiar aos seus interesses, misturando questões políticas e econômicas. Seria mais ou menos, em síntese, o seguinte: essas pessoas são os responsáveis por manter a ordem, através de um conjunto de leis que eles próprios podem criar a partir da permissão do Estado português. Eles fazem com que as leis sejam cumpridas, eles mantêm a ordem, eles impõem ali os impostos, a cobrança dos impostos,
Porém, eles próprios muitas vezes se colocam acima dessas leis. Ou seja, eu uso a lei para manter a ordem e as pessoas que nela vivem, mas eu próprio vivendo acima dessas leis, fora dessas leis, misturando o que é público e privado, é o início daquilo que chamaremos no Brasil de patrimonialismo, que mais tarde será a raiz daquilo que hoje nós chamamos de corrupção. Eu misturo interesses públicos com interesses privados. A lei serve para os demais, mas não necessariamente para mim. O Estado português faz vista grossa, porque o Estado português precisa dessa elite local nesse processo de colonização e de manutenção da ordem. É como se fosse uma troca de interesses. Ok, galera? Então, resumindo, nós vimos que Portugal introduziu os governos gerais. O governador geral, teoricamente, tem um poder sobre toda a colônia. O capitão do natário tem um poder sobre sua capitania. E as câmaras municipais administram a localidade. Eu gostaria que você tivesse a seguinte sensação. Num Brasil tão grande como o nosso, numa extensão territorial tão grande como a nossa, será que o poder do governador geral chega a todos os locais? Apesar dele ser o representante da extensão do Estado português aqui? Será que a capitania hereditária é tão grande, o capitão donatário consegue estar presente em todas as áreas onde está ocorrendo a colonização? Ou será que as câmaras municipais são mais efetivas, pois estão presentes dentro do processo colonizador, dentro do próprio processo colonizador local? Eles é que detêm de fato o poder sobre aquela localidade. Eles que de fato, ao longo do período colonial, exercem um poder político e econômico local. É ali que nós vamos começar a estudar os chamados particularismos políticos locais, inclusive lá no processo da independência. Ok? Abraço.